Fala, meus amores, boa noite, boa noite. Aqui estamos ao vivo, em plena sexta-feira, com o nosso quadro fixo. Sexta Insana, 10 questões pra gabaritar. Galera, hoje, tá, na Sexta Insana, nós estamos na missão 2. Missão 2, matemática como você nunca viu. Galera, já tivemos aí a missão 1, né? Onde a gente trabalhou lá com várias questões da parte da matemática básica, né? Trabalhando e mostrando a importância das 4 operações. E hoje a aula vai ter vários tópicos importantes cobrados em todos os concursos. Independentemente, tá, do concurso que você vai fazer, fica aqui, tá? Porque vai ser show. E galera, aproveitem aí e baixem aí o material, tá? Que tá na descrição do vídeo, tá? Daniela tá dizendo que adora as capas. Galera, a gente bola as capas, né? E nossa equipe desenvolve. Obrigado. Obrigado. O Wagner dizendo aí que adora os cenários. Vamos resolver hoje as questões aqui em vários cenários. Então, gente, vamos embora aí para a questão número 1. E sempre lembrando, gente, encare a batalha e a gente chega junto. Vai dar certo. Coloca Deus à frente, faz a sua parte, que não tem erro, vai chegar a sua aprovação. Então vamos lá. Sexta Insana, questões. Gente, vamos começar aí, com a questãozinha da banca VUNESP. E esse assunto aqui, razão e proporção, é um assunto cobrado em todos os concursos. Vamos lá. Todas as 360 salas de um prédio comercial recém-construído foram disponibilizados para aluguel a partir do mês de março. Ao término de maio, a razão do número de salas não alugadas e o número de salas alugadas era 2/7. Então, vamos lá. Gente, quando a gente fala em razão é uma divisão, tá? Então, a razão entre salas não alugadas, não alugadas, eu vou chamar de N. Então, a razão entre salas não alugadas e alugadas, que eu vou chamar de A, isso é igual a quanto? A 2/7. Gente, razão segue uma ordem. E ele diz que ao todo são 360 salas. Ou seja, se eu somar as salas não alugadas e salas alugadas, isso tem que dar quanto? 360. Beleza. E aí ele diz pra gente, qual o número de salas ainda não alugadas ao término de maio? Então vamos lá. Gente, ele quer saber as salas o quê? Não alugadas. Gente, não pode perder tempo com esse tipo de questão. Toda questão que te dá o todo e as partes, não perca tempo fazendo meios extremos, tirando o valor de uma letra. Aí você vai cair numa equação, vai perder tempo. O que é que você vai fazer? Como é que a gente faz nesse tipo de questão? Eu pego o todo e divido pela soma das partes. Quando eu pego o todo e divido pela soma dos pedaços, eu encontro o valor de um pedaço. Então vai ficar assim, 360, 2 mais 7 dá 9. 360 por 9 dá quanto? 40. O que é 40? 40 é o valor de um pedaço, de uma parte. Só que ele quer não alugadas, E não alugadas, eu tenho quantas partes? 2.
duas partes de 40, ó, eu vou chegar em quanto? 80. Então, não alugadas 80, ó, aí a gente canta o quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Gente, tá aí. Pessoal, e se ele quisesse alugadas? Alugadas são quantas partes? 7. Seriam 7 partes de 40, ó. 7 vezes 40. 280. Então, galera, esse é um assunto que às vezes você diz, eu acho que eu já resolvi essa questão. É porque é um tipo de questão que cai mais do que Neymar. Então, não percam tempo. E VUNESP é uma banca alto nível. Vamos para a próxima. Ó, questãozinha número 2. Uma questãozinha do TRT 2025. Tânia viajou 200 quilômetros e usou 16 litros de gasolina. Se ela mantiver o mesmo consumo médio, com 34 litros de gasolinas que lhe restam, ela poderá percorrer... Gente, essas questões que fornece duas grandezas, te dá 3 valores e pede o quarto valor, é um probleminha de regra de 3. E aqui simples. Professor, por que regra de 3 simples? Ele te dá 3 valores e pede o quarto valor. Ele te dá apenas duas grandezas, ó. Quantidade em quilômetros e quantidade de litros. Ele disse, ó, que ela viajou 200 quilômetros com 16 litros, tá? E aí, ó, com 34 litros, eu vou percorrer quantos quilômetros? Não sei, vou chamar de X. Gente, cuidado, ó, tem 3 formas, né, olhando vocês. Quando você pega uma regra de 3 simples, tem que olhar se é direta ou inversa. É por isso que eu vou colocar aqui, coloquei para vocês, exatamente questões também de regra de 3 simples, direta e inversa. Gente, quando uma regra de 3 ela é direta, quando o valor de uma grandeza aumenta, o da outra aumenta. Ou quando o valor de uma grandeza diminui e a outra diminui, claro, na mesma proporção. E inversa, quando um aumenta, o outro diminui. E aí veja, gente, ó, se eu tenho mais litros de gasolina, eu vou percorrer mais quilômetros ou menos quilômetros? Mais quilômetros. Então aqui eu tenho uma regra de 3, o que, gente? Direta. Ó, quando é direta, você vai fazer o velho cruz credo, ó. Vou multiplicar assim. Então, a regra de 3 direta, quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui, na mesma proporção. Se você pensar assim, quanto mais quilômetros eu percorro, de mais litros eu preciso. Então, galera, é só multiplicar aqui, ó, fazendo cruz credo. Vai ficar aí, ó, x vezes 16 igual a quem? 200 vezes 34. Quem é x, ó? O 16 está multiplicando, passa o quê? Dividindo, ó. 200 vezes 34 sobre 16. Galera, aí vai da sua simplificação, ó. Se você quiser, você pode pegar aqui o 200, ó, e o 16 e dividir todos os dois por 4. Tem gente que faz 200 vezes 34, pega esse resultado e divide por 16. Pode ser. Então, ó, sempre você simplifica aos pares, ó. 200 dividido por 4, 50. Vou repetir o 34. 16 dividido por 4 dá 4. Se você quiser ainda, ó, dá para simplificar aí. Ó, vou simplificar aqui, por exemplo, ó. Veja.
por 2 e esse por 2. Aí vai ficar assim, ó. 50 vezes 17 e 4 dividido por 2 dá 2. E isso aqui, galera, ó, de boa, ó, 50 vezes 17. Faça 5 vezes 17. 5 vezes quem? 17. Isso vai dar quem, ó? Na humildade, ó. 5 vezes 7, 35. Vai a 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8, ó. 85, colocando 0. Dá 850, ó. 850 dividido por 2 dá quanto? 425. Letra C de quê? De coração para vocês e de chupa FCC. Galera, aí às vezes o cara vem com a história. Ah, professor, uma dessa não cai na minha prova. Analista judiciário. TRT Pernambuco. Regra de 3 simples, cai mais do que Neymar. Essa é direta. Se é direta, eu faço o cruz credo. Professor, vamos lá. Olhe essa aqui, que é uma questãozinha. 2025, Instituto Consulplan. Para construir uma piscina em sua casa, Roberto contratou uma equipe composta por 5 pedreiros que prometeram entregá-la em 24 dias. Porém, com o verão se aproximando, Roberto disse que está com pressa e contratou mais 3 pessoas para adiantar a finalização do serviço. Considerando que o ritmo de trabalho continuará o mesmo, com a chegada dos novos ajudantes, o tempo de entrega da obra em dias passará a ser de... Vamos lá, ó. Eu tenho aqui, gente, ó, a quantidade de pedreiros, botar assim, ó, pedre, e a quantidade de dias. Ele diz que o quê? 5 pedreiros vai entregar em 24 dias. Só que ele contratou mais 3, ó. Tinha 5 pessoas. Contratou mais 3, ó. Vão ficar com quantos? Com 8 pessoas. Essas 8 pessoas vão fazer em quantos dias? Não sei. Chamo de X. Galera, veja. Ah, professor, vou fazer o cruz credo. Calma. Tem que analisar se é direto ou inverso. Se eu tenho... Bote sempre o mais, gente. Se eu tenho mais pedreiros trabalhando, eu vou gastar mais dias ou menos dias para construir? Menos. Gente, a união faz a força. Se eu tenho mais gente trabalhando, eu vou levar menos tempo. Essa regra, ela é uma regra de 3 o quê? Inversa. Galera, quando a regra de 3 ela é inversa, não é para fazer o cruz credo, ó. Veja aqui o i de inversa. Ó. Ó. Olha o i de inversa. Olha para isso aqui, ó. Você vai multiplicar assim, ó. Desse jeitinho. Ó. Lado, lado. Regra do lalá. Vai ficar aqui, ó. 8 vezes x igual a 5 vezes 24. Quem é o x, ó? O 8 tá multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 5 vezes 24 dividido por 8. Gente, dá para simplificar aqui, ó. 24 dividido por 8 sobra 3. 5 vezes 3, 15. 15 aí como resposta, letra C de coração. Gente, tá vendo? Quando eu digo a vocês, ó, se estudar direitinho, praticar questões, não tem erro.
não tem erro. Beleza? E galera, por que, professor, não tem erro? Gente, a prática leva ao aprendizado. Não tem como dar errado. Beleza? Vamos embora. Vamos para a próxima. Questão 4, ó. Gente, essa questão 4, uma questãozinha aí, ó, bem legal. Vamos embora. Ela diz assim, ó. Inicialmente, no restaurante Brasileiríssimo, havia 4 garçonetes que atendiam 72 mesas durante uma jornada de trabalho de 6 horas. E aí, a questão fala: o restaurante mostrou-se um sucesso, dado o excelente atendimento. Diante do aumento do movimento, a equipe foi aumentada com mais 2 garçonetes e a jornada de trabalho foi aumentada em mais 2 horas. Diante dessas alterações, quantas mesas poderão ser atendidas? Gente, agora aqui eu tenho 3 grandezas: garçonetes, quantidade de mesas e quantidade de horas. E perceba, gente, que sempre nessas questões que eu tenho mais de 2 grandezas e ele pede o valor de uma delas desconhecido, regra de 3 composta. E aí, regra de 3 composta, eu aplico aqui, ó, o método da causa-consequência. E, gente, esse é um dos métodos que eu mostro no curso. Eu mostro também o método da cruz doida. O método da causa-consequência, você não precisa analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Basta encontrar o que o sujeito faz. O sujeito mesmo, aquele que pratica a ação. Sempre a consequência é o produto final. O que é aí produzido. O que é que o sujeito está fazendo? Isso é a consequência. O resto é causa. Ó, os sujeitos são as garçonetes. O que é que as garçonetes estão fazendo? Atendendo mesas. Então, a quantidade de mesas atendidas é a consequência. O resto é causa. Então, quem seria a causa? Quantidade de garçonetes, botar assim, garçom, e quantidade de horas. Gente, sempre para quem nunca viu esse método, o que é que eu faço primeiro? Eu encontro a consequência, que eu chamo de produto final, que é o que é produzido, é o que o sujeito faz. Os sujeitos são as garçonetes. O que é que elas estão fazendo? Atendendo mesas. E, gente, sempre vem acompanhado do verbo, ó, tá? A minha consequência, que é o que o sujeito faz. E aí, vamos lá. Coloca na última coluna a consequência, o resto é causa. Pronto. Então, vamos lá. 4 garçonetes atendendo 72 mesas em 6 horas. E aí, veja, diante do aumento do movimento, a equipe foi aumentada com mais 2 garçonetes. Então, ó, eram 4, aumentou 2, foram para 6 garçonetes. E a jornada de trabalho foi aumentada em mais 2 horas. Eram 6 horas, aumentou em 2 horas, foi para 8. E ele quer saber a quantidade de mesas, ó, não sei, chamado de X. E sempre o que é que a gente faz nesse tipo de questão? Sempre em cima dos elementos da causa, eu jogo uma reta, ó. Reto, reto.
sempre em cima dos elementos da causa, reto na causa, reto na causa. E aí você vai fazer o seguinte, a reta que está em cima desce, a reta que está embaixo sobe. Sempre assim, reto em cima, desce, reto também embaixo, sobe. Então, sempre nos elementos da causa, reta, reta. Reta que está em cima desce, reta que está embaixo sobe. Vamos multiplicar, ó. Esse, vezes esse, vezes esse. 4 vezes 6 vezes x. Multiplica quem está na mesma reta e iguala o produto do que está na outra. 6, 8, 72. 6, 8, 72. Galera, vamos lá. Quando você tem uma igualdade, você tem uma balança. Se você tirar um pezinho de um lado, você tira um pezinho do outro. Ó, posso tirar aqui, ó, 6 de um lado, 6 do outro. E aí, quem é o x? O 4 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 8 vezes 72 dividido por 4. Ó, posso simplificar. 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 72, ó, dá quanto aqui? 144. Letra A de quê? Aprovação. Letra A de quê? Amor. Tinha até uma música que eu lembrei agora que fazia bem assim. Uma música de forró, né? A de amor, B de beijo, C de calor, D de desejo, E de engano, F de fixação. Vamos embora, vamos embora. Esse passado não me pertence mais. Vamos lá. Então, gente, A de amor, A de aprovação. Galera, questão 5, ó. Quando cobra esse tipo de questão, muita gente fica voando. Vamos lá. Acerca de proporcionalidade, julgue o item a seguir. A média geométrica dos números 9, 27 e 81 é superior à média aritmética simples desses mesmos números. Galera, é algo que vem cobrando nas provas. Média aritmética, todo mundo sabe calcular. Ah, professor, o que é média aritmética? Soma os valores e divide pela quantidade. Se eu tenho dois valores, quem é a minha média aritmética? Soma os dois e divide por 2. Se eu tenho 3 valores, quem é a média aritmética? Soma os 3 e divide por 3. Só que a galera não lembra de média geométrica. E a questão colocou essa questão aí, tá? A banca colocou essa questão para atrapalhar mesmo. Vamos lá. Vou dar aqui um exemplo, ó. Exemplo. Vou botar aqui, ó, 4 e 9. Eu quero a média aritmética. Eu quero a média geométrica. O que é média aritmética? Soma os valores e divide pela quantidade. Então, 4 mais 9, 13. 13 dividido por 2 dá quanto? 6,5. Então, a média aritmética entre quem? Entre 4 e 9 é 6,5. Professor, e média geométrica? Vamos lá, olha o macete, ó. Média geométrica é sempre assim, ó. Raiz. Dentro da raiz, você multiplica os termos. E o índice da raiz, você conta quantos termos eu tenho, ó. Quantos termos eu tenho? 2. Então aqui o índice é 2. Só que lembra que o índice 2 na raiz é um fantasminha. Não preciso colocar. Quando o índice é 2 é raiz quadrada. Eu não preciso. Então isso aqui é raiz quadrada
de 36. Isso deu quanto? Deu 6. Deu 6. A média aritmética deu 6,5. A média geométrica deu 6. Vou colocar outro exemplo. Vou pegar aqui 1, 2 e 4. Vamos calcular média aritmética e média geométrica. Média aritmética, vou somar os 3 e dividir por 3. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 4, 7, ó. 7 terços. Quem é 7 terços aproximado? Vamos lá. Aqui dá 2, 2 vezes 3, 6 dá 1. 1 não dá para dividir. Coloco um 0, vírgula. Aqui dá 3, né? 3 vezes 3, 9. Então, aproximadamente, isso aqui dá 2,3. Isso é a média aritmética. Professor, e média geométrica? Como é que a gente faz? Raiz. Dentro da raiz, eu multiplico os termos. 1 vezes 2 vezes 4. E no índice da raiz, eu coloco a quantidade de termos que eu tenho. Ó, como aqui eram 2 termos, o índice aqui é 2. Como aqui eu tenho quem? 3 termos, 3 fatores, aqui eu coloco 3. Ah, pessoal, então se fosse 4 elementos, ficaria raiz quarta, sim. Então, aqui vai ficar quem? Raiz cúbica, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 4, 8. Ó, raiz cúbica de 8. Gente, o que é raiz cúbica de 8? Quem é o número que é elevado a 3 vai dar 8. Gente, quem é o número que é elevado a 3 vai dar 8? 2. 2 elevado a 3 não dá 8? Aí, o que eu quero que vocês entendam, ó, a média aritmética aqui deu 6,5. E a média geométrica aqui deu 6. Vamos lá. Aqui a média aritmética deu 2,3. E aqui a média geométrica deu 2. Amores, tá percebendo que se eu tenho os valores aí, que não são todos iguais, sempre a média aritmética ela é maior que a geométrica. Elas coincidem, por exemplo, se os valores forem iguais. Mas se os valores não forem iguais, a média aritmética ela é sempre maior que a minha média geométrica. Se eu estou falando se os valores não forem iguais. Porque se todos os valores são iguais, se você calcular a aritmética e a geométrica, dá a mesma. Né? Por isso que ele sempre nas provas ele lhe dá valores diferentes. Tá? Não dão todos os valores iguais. Então, a média aritmética ela é maior que a geométrica. Então, ele aqui está dizendo que a geométrica é superior. Nem vou calcular. Ela aqui é inferior. Imagina, ó, você tinha que pegar e calcular a média aritmética de 9,27,81 e a média geométrica de 9,27,81. Para comparar, não precisa. Quando a gente vê isso no nosso curso básico, que vai ser lançado, entrem no grupo quem está esperando, por favor, a gente pega, tá? E, galera, bote isso aí como observação. Então, quando ele diz que a média geométrica é superior, não, é inferior. Por isso que o item é o que? Errado. Tá vendo, galera? Que beleza pura. Só alegria. Vamos para a próxima. Questão 6. O resultado da expressão numérica é um número cuja soma dos algarismos é... Gente, ele quer que você resolva a expressão numérica e some os algarismos. Lembre de
pendas. Pendas. Ó. P de parêntese. E de expoente, potência. M e D, multiplicação, divisão. A e S, adição e subtração. Sempre eu resolvo isso aqui nessa ordem, da esquerda para a direita. Se tiver parêntese, vou dar prioridade aos parênteses. Então, vou começar a resolver por aqui. Vou fazer na maior tranquilidade, ó. 72 dividido por 12 vezes 25 mais 3, 28. Menos 4,25 vezes 32. Já resolvi o que está dentro do parêntese. Professor, e agora? Tem divisão, tem multiplicação, tem subtração. Galera, veja. A multiplicação e a divisão têm a mesma força. E sempre você resolve quem aparece primeiro. Se fosse isso na prova, ó. 4 vezes 2 dividido por 8. Multiplicação e divisão têm a mesma força. Eu resolvo quem aparece primeiro. Ia resolver primeiro a multiplicação. 4 vezes 2, 8, ó. Isso aqui dividido por 8 dá 1. Aqui nesse caso, ó, aparece primeiro quem? A divisão em relação à multiplicação. Então eu resolvo primeiro esse cara. Então 72 dividido por 12 dá quanto? 6. Vai ficar isso, né? Vai ficar aqui, galera, ó, 6 vezes 28 menos 4,25 vezes 32. A adição e a subtração têm a mesma força. Você vê que não altera muito, mas bota na cabeça também. Resolve quem aparece primeiro. Agora, a multiplicação e a divisão têm mais força que a subtração. Então, você resolve primeiro a multiplicação. Então, ó, eu vou resolver aqui, ó, 6 vezes 28. Gente, e no curso a gente mostra algumas técnicas de cálculo mental para ajudar você a fazer a questão mais rápido. Por exemplo, ó, 6 vezes 28, você pode pensar assim, ó, 6 vezes 20, 6 vezes 8. 6 vezes 20 dá 120, ó, 6 vezes 8, 48, né? E 120 aqui com 48 dá quanto? 168. Só que aqui, ó, você tem uma conta chata, tá? Ó, vou botar até aqui. Você tem 4,25 vezes 32. Ó, toda vez que você tem conta chata, faço dobrou, meio. Dobrou, meio. Vamos lá. Geralmente a gente dobra o número mais chato. Ó, quanto é o dobro de 4,25? Pensa em dinheiro. Pensa em dinheiro. O dobro de 4,25 é 8,5. Esse, calcula a metade. 16. Essa conta aí, 4,5 vezes 32, é a mesma conta que 8,5 vezes 16. Um você dobra, o outro você calcula a metade. Vamos continuar. Dobre 8,5. 17. E aqui, calcula a metade. 8. Você já podia, gente, fazer 17 vezes 8 se você quisesse. Vamos continuar, só para continuar. Dobre 34. A metade aqui, 4. Se você quiser, já fazia 34 vezes 4. Eu que não quero. Dobre 68. Calcula a metade. 2. Ei, eu que não quero, viu? Eu que não quero. Mas você já podia fazer 68 vezes 2.
Ah, dobre. Quanto é o dobro de 68? O dobro de quem? De 68 dá quanto? 136. E aqui, 2, calcula a metade. 1. Melhor aqui, né não? 136 vezes 1, 136. Se você fizer esse produto, dá 136. Esse também, esse também, esse também, esse também. Então, ó, isso aqui vai dar 136. Galera, comentem aí o que é que acharam. Bota aí. Amei o dobrou meiô. Asmei. Tá vendo, gente? Que lindo. Que lindo. E aí vai ficar, ó, 168. O quê? Menos 136. Aqui dá 2. Aqui dá 3. Aqui dá 0. Isso dá 32. Ele não quer a soma dos algarismos. 3 mais 2. 5. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Letra B. Tá vendo? Coisa boa. Show de bola. Tá vendo? Que beleza. Gente, comenta aí, ó. Se essa aula tiver aqui pelo menos 200 comentários e 500 likes, na próxima Sexta Insana eu vou trazer algo incrível. Vamos embora. Entra no grupo aí que tá na descrição do vídeo. Vem comigo. Questão 7. Ó, questão retirada de uma prova, viu? E olha o gráfico como ela deu. Desse jeito mesmo. Mas vamos lá. Avança. O gráfico abaixo mostra o consumo de um refrigerante no Brasil ao longo dos anos. Analisando o gráfico, é possível afirmar que o aumento percentual de 2002 a 2012 do consumo per capita do refrigerante foi de... Vamos lá. Ó, ele quer do per capita. Ele quer saber 2002 e 2000 quanto? E 12. Vamos lá. Qual foi aí o aumento? O aumento em porcentagem. Então, ó, tá em 34, foi para 57,8. Gente, uma das maneiras de fazer esse tipo de questão é fazer uma regrinha de 3 simples, ó. Vamos lá. 34 é o que eu tenho no início. É 100%. Aí você vai ver agora quanto aumentou em valores absolutos. É só pegar 57, o quê? 0,8 menos quanto? 34. Isso dá quanto? 23,8. Pronto. 23,8 é X. E, gente, sempre direto, ó. Vou fazer aqui o cruz credo. Vai ficar 34 vezes X igual a quem? 23,8 vezes 100. 34x, ó. Quando eu multiplico por 100, a vírgula não anda duas casas, dá 2.300 e quanto, gente? E 80. Quem é x, ó? É só passar o 34 dividindo. 2.380 dividido por quanto? Por 34. Isso vai dar quanto? 70. Aumento de 70%, ó. Letra A de aprovação. Avança, coitada. Tá vendo, gente? Que beleza pura. Só alegria, gente. Beleza? Ou não? Que massa. Vamos embora. Galera, esse tipo de questão, veja, no meu curso mesmo, eu mostro duas maneiras.
Se você for fazer esse tipo de questão como a galera quer que você faça, você vai demorar muito tempo. Aqui é como se fosse aqueles probleminhas com torneirinhas, só que ele te dá mais de 2 elementos. Então vamos lá. Ó, atenção. Para encher um tanque inicialmente vazio, as bombas P, Q e R trabalham individualmente e conseguem preenchê-lo em 4, 6, 8 horas. Ou seja, a bomba P enche o tanque em 4 horas, a outra em 6 horas, a outra em 8 horas, respectivamente. Decidiu-se ligar as 3 bombas simultaneamente para reduzir o tempo de enchimento, mas o operador esqueceu a válvula de drenagem aberta que esvazia o tanque em uma vazão constante. Sabe-se que se o tanque estivesse cheio e apenas a válvula aberta, ele seria completamente esvaziado em 8 horas. Considerando que as 3 bombas estão funcionando ao mesmo tempo e que a válvula esteja aberta, qual será o tempo necessário para encher o tanque nessa situação? Galera, você tem aqui, na verdade, o quê? Você tem aqui 3 torneiras e um ralo. 3 torneiras e um ralo. É isso que você tem. Então, se eu tenho 3 torneiras e um ralo, todo mundo junto, eles vão encher isso aqui em quanto tempo? Galera, como é que você faz esse tipo de questão? Ó, isso é dica. Você vai fazer a análise disso em 1 hora. Estaria quanto cheio? E aí você vai fazer o seguinte, ó. Torneira você bota mais, ralo você bota menos. E sempre você pega os inversos. 4 você vai escrever como 1/4. Isso não é torneira, se é torneira positivo. Esse enche em 6. Como é torneira, tá enchendo, fica positivo. Aí você pega 1/6. Esse tá enchendo. Você vai lá, 1/8. Gente, eu tô somando os inversos do tempo onde tem torneira. Só que tem um ralo esvaziando em 8 horas. Então você vai fazer menos 1/8. Professor, com essa dica, gente, é rápido. Professor, e se tivesse outro ralo esvaziando em 7 horas? Você faria menos 1/7. Outra torneira enchendo em 9 horas, mais 1/9. Sempre 1 sobre o tempo. Torneira mais ralo menos. Construir mais destruir menos. Joia? E aí, galera, agora fica molinho. Ó, 1/8 com menos 1/8 vai embora. Vai ficar aqui 1/4 mais 1/6. Como é que eu somo frações ou subtraio frações com denominadores diferentes? Galera já conhece. É só aplicar o método do peixinho, ó. Você vai desenhar um peixinho. Para que serve o método do peixinho? Quando você quer somar frações ou subtrair frações de denominadores diferentes. Aplica o método do peixinho, ó. 4 vezes 6 multiplica 24. Cruza 6 vezes 1, 6. Cruza 4 vezes 1, 4. 6 mais 4 dá quanto? 10. Para achar esse tempo junto, é só inverter, gente. Invertendo o 10 e o 24. 24 sobre 10. Isso vai dar quanto? 2,4 horas. 2,4 horas aí como resposta, galera. Letra D. Então o que é que você vai? Se for torneira, 1 sobre o tempo da torneira. Outra torneira, mais 1 sobre o tempo da torneira.
Um ralo, menos 1 sobre o tempo do ralo. Pedir o tempo junto. No final, você vai o quê? Inverter. Gente, depois que você pega as manhas, vai embora. Pessoal, quando tem 2, você faz produto sobre a soma. Se for torneira, mas você pode aplicar também essa dica. Soma os inversos, depois inverte. Quando pede o tempo junto nesses probleminhas. Beleza? Vamos embora. Questão 9, questãozinha da semana passada. Em uma pesquisa com 100 pessoas sobre preferências de leitura, verificou-se que 58 pessoas gostam de livros físicos, 45 de livros digitais, 20 não gostam de nenhum dos dois. Sabendo disso, qual é o fatorial do produto dos algarismos da quantidade de pessoas que gostam de livros físicos e digitais ao mesmo tempo? Galera, vamos lá. Ele quer aí, tá? Que você encontre o quê? Ele quer que você encontre, galera, o quê? Primeiro, a interseção, porque ele disse, eu quero saber o fatorial do produto dos algarismos da quantidade de pessoas, né? Que gostam de quem? Dos dois. Gente, o que é que gostam dos dois? Dos dois é a minha o quê? Interseção, não é? Quem gosta dos dois é a minha interseção. Tranquilo? Beleza? E aí, veja. Vou botar aqui. Como é que eu acho a interseção entre dois conjuntos? A gente já viu aqui a dica. Soma tudo e vê quanto passa do total. Você não precisa pegar e botar nada de X, Você tem aqui livro físico, 58. Digital, chamado de D, 45. E 20 aqui fora. Como é que eu acho quantos gostam de livro físico e digital? Some tudo, 58, 45 e 20. Isso aqui dá 13, vai a 1. 1 e 5, 6. 6 e 4, 10. Com 2, 12, Somando tudo, deu 123. Sempre a interseção, dica do tio, é quanto passou do quê? Do total. É quanto passou do total. 123 passou o quanto do total, que é 100? 23. 23 é a minha o quê? Interseção. Só que, olha o que a banca pediu. O fatorial do produto desses algarismos. O produto entre 2 e 3 dá 6. Só que ele quer o quê? O fatorial de 6. Gente, o que é fatorial? Contagem regressiva de ano novo, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Multiplica tudo. Só que você multiplica, né? 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Vezes 1. 720, letra B. Galera, que questão linda. Gente, questão linda, viu? Porque, ele quer que você ache a interseção. Se você não tem a dica, você bota X, demora, resolve uma equação. Quer que você encontre a interseção. Depois que encontrar a interseção, multiplique os algarismos e quer que você calcule o fatorial desse produto. O fatorial de 6, 720
Lady B. Vamos pra última. Gente, a última aí, ó, da Fafipa. Um recipiente tem 5 litros de óleo, né? Isso aqui é a capacidade. Qual o volume em centímetros cúbicos? Gente, muita gente erra. Lembre, 1 litro são 1000 mililitros, que são 1000 centímetros cúbicos. Ou seja, para você passar de litro para centímetro cúbico, é só multiplicar por 1000. Porque 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Então, 5 litros, multiplicando isso aí por 1000, dá quanto? 5.000 centímetros cúbicos. Resposta, letra C. Então, para passar de litro para mililitro ou de litro para centímetros cúbicos, multiplica por 1000. Gente, é isso. Galera, quero ver se não vai ter aí os 200 comentários. Deixa o like aí, curte e compartilha. E, gente, sigam aí nossas redes sociais. Gente, segue o Instagram do Exatas para Gabaritar. Tem questões lá, tem dicas diárias, tem memes. E a gente vai fazer alguns sorteios. Só vai participar quem estiver inscrito. Gente, é isso. Um beijão no coração de vocês. Quero ver aí, viu? Uns 500 comentários, uns 1000 likes. Beijão, valeu. Fui!